Boa noite, alunos das terceiras séries. Vamos começar nossa aula de História. O tema da aula de vocês será a Segunda Guerra Mundial. É um conteúdo de bastante relevância para vocês que vão fazer o Enem esse ano. Então, eu vou explicar um pouco para vocês compreender, porque é muito importante esse conteúdo. Eu acho que é quase impossível não cair no Enem. Então, vamos dar início à nossa aula de História. Olha, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global. Por isso que a gente fala Segunda Guerra Mundial. Por que mundial? Porque ele foi um conflito que envolveu, quase todos os países, do globo. E a data que ocorreu em 1939 e 1945. E ficou marcada na história, por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. O Holocausto, como todo mundo sabe, foi a perseguição aos judeus, aos ciganos, a quem o Hitler considerasse que fosse diferente da raça ariana, que para ele era uma raça pura, que não poderia ter mistura de nada que ele achasse que fosse diferente. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela foi de um conflito de proporções globais. Ela aconteceu em 1939 até 1945. Nós já estudamos no primeiro bimestre sobre a Primeira Guerra Mundial. Quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, a vontade dos líderes mundiais, das Nações Unidas, das instituições religiosas, o sonho das pessoas do mundo era que nunca mais tivesse chance de ocorrer uma nova guerra. Mas, infelizmente, o desenrolar do final da Primeira Guerra Mundial foi responsável para começar a Segunda. Por quê? O Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial, ficou decidido que a Alemanha, que foi um dos países que perdeu a Primeira Guerra Mundial, não pudesse ter direitos a várias coisas, inclusive de ter um exército formado dentro do país, e foi a maior responsável e obrigada a pagar indenizações e um monte de coisa que ficou combinado no Tratado de Versalhes. Porém, o Adolf Hitler, que durante a Primeira Guerra Mundial ele foi somente um soldado que participou, ele começa a arquitetar e a organizar dentro da grande Alemanha o que seria a Segunda Guerra Mundial. Porque, assim como Hitler, os alemãos nunca aceitou a derrota da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1939, começa novamente esse conflito que deixou milhões de pessoas mortas, pelo mundo afora. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela se estendeu-se de 1939 a 45 e deixou, então, 60 milhões a 70 milhões de pessoas mortas. Então, foi um conflito bastante difícil de compreender a capacidade que o ser humano tem, de tamanha maldade. Então, vamos lá. Os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, porque todos os conflitos têm os dois lados. Então, quem fazia parte desses dois lados na Segunda Guerra Mundial? O eixo, que era Alemanha, Itália, Japão, e os aliados, que era formado pela Inglaterra, Estados Unidos e França. A guerra então foi provocada. Quais foram, as causas? Eu já acabei de falar. Tem uma fotinha dele aí, o Adolf Hitler, que todos, pelo menos uma vez como estudante já ouviu falar, porque ele sonhava em conquistar o mundo e impor a superioridade dos germânicos, que eram os alemãos, que se consideravam uma raça pura, Então, ele começa a arquitetar, que eu já expliquei dentro da Alemanha, o que seria essa Segunda Guerra Mundial. Formando assim, os dois grupos que se enfrentaram, que foi os aliados, Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos depois, mais tarde, e o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão.
Então, vamos lá. Então, a Segunda Guerra Mundial teve início oficialmente no dia 2 de setembro de 1945, né, que foi o início da Primeira Guerra inicial. Então, vamos lá. Além disso, o Japão, a Alemanha e a Itália queriam mudar o Tratado de Versalhes, que foi elaborado como um acordo secreto no fim da Primeira Guerra Mundial. Para a Alemanha e o Japão, seus objetivos eram combater o comunismo internacional. A União Soviética e a Alemanha firmaram um acordo, sendo o Pacto Soviético de Não Agressão, em 1939. Então, como eu disse para vocês, a Alemanha nunca aceitou esse Tratado de Versalhes e como tendo Hitler como o líder, né, ele começa a arquitetar o que seria a Segunda Guerra Mundial. Só que em 1939, ele assina um pacto com a União Soviética, que fazia parte dos aliados, né, que não era do lado dos alemãos, que ele jamais ia invadir, né, a União Soviética e nem algum território que fazia parte da União Soviética. Foi assinado esse tratado em 1939. E o acordo entre a Itália e a Alemanha para incluir o Japão quando a guerra já estava em curso. Então, essa aliança ela foi formada ao longo da guerra, inclusive com a entrada do Japão, porque, né, a guerra, quando começa a Primeira Guerra Mundial, o Japão ele não entra, né? Ele só entra em 1940. Então, ele entra um ano depois de começar a Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial começa em 1939 e o fim dela, né, oficialmente se deu no dia 2 de setembro de 1945. Então, esses acordos eles foram sendo arranjados durante o conflito, certo? Então, vamos lá. As fases da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase foi o início, né, de 39 a 41, 1º de setembro, que eu acabei de dizer, né, que se deu o início da Primeira Guerra Mundial. O que acontece? A Alemanha é organizada, liderada pelo Hitler, invade a Polônia, sem qualquer declaração de guerra, sem avisar ninguém, né, de caladinho, bem planejado, bem arquitetado. Tanto é que essa invasão foi chamada como Guerra Relâmpago. Um ano depois ela invade a Noruega, a Dinamarca, né? Depois a Holanda, Luxemburgo. E isso ela foi fazendo devagarzinho. Quando os aliados perceberam, a Inglaterra, os ingleses, os franceses, o Hitler já dominava quase que a Europa toda. Então, vamos lá. Na França, que a França fazia parte do grupo dos aliados, a ocupação foi estabelecida num governo colaboracionista, liderado por um militar chamado Marechal Pétain. Nesta fase, os soviéticos ocuparam parte da Polônia, da Finlândia e da România. Então, para vocês observarem aí na imagem o tamanho da destruição que eram esses ataques, né, desses países formados pelo eixo liderado pela Alemanha. A Inglaterra entrou na guerra do lado do eixo, né, atacando vários territórios também, e tinha como um líder um homem chamado Benito Mussolini, que era o seu governante, que foi um dos criadores, né, do fascismo. O que foi o fascismo? Foi uma doutrina criada, né, uma doutrina onde ele comandava com unhas de ferro, onde ele era um ditador, assim como Hitler fundou o nazismo. Eram partidos criados dentro de uma doutrina autoritária, onde não existia liberdade de expressão, onde eles comandavam e lideravam os países com mão de ferro, com perseguição a quem eles achassem que fosse diferente. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial
Toda vez que você fala em Segunda Guerra Mundial, você lembra do quê? Do Holocausto, da perseguição aos judeus, que foi uma das maiores atrocidades desse planeta. Então, a Itália entra do lado dos alemãos, né, com esse líder aí, que era um dos fundadores dessa doutrina chamado fascista, aliado ao Hitler com o nazismo, né, que eram todos dois regimes totalitários, ditatoriais, onde ninguém havia o direito, né, de ter liberdade de qualquer que seja que fosse. No Extremo Oriente, né, o Japão luta contra a China, ataca os americanos, ocupa as Filipinas, a Indochina, então cada um vai invadindo por um lado. Depois eu vou mandar outro vídeo complementar para vocês com mapas, com os locais, assim, para vocês terem uma facilidade maior para entender. Em 1941, dos acontecimentos determinaram a sorte do eixo, a invasão da Rússia pela Alemanha, o ataque do japonês à base do Pearl Harbor, o fato que levou os Estados Unidos a entrarem no conflito. Olha só, o que acontece? Uma das coisas que não deu sorte para os alemães de forma alguma foi quando eles invadiram a União Soviética. Porque quando eles invadiram a União Soviética em 1941, e já tinha passado alguns anos da guerra, que ela começa em 1939. Ela estava fazendo muito frio e os exércitos alemães já estavam bastante sofridos, com muitos anos já de guerra. E aí ele começa a perder força quando ele invade a Alemanha, quando ele invade a União Soviética. Outro acontecimento que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra e ajudassem a decidir o que foi a Segunda Guerra Mundial foi quando os japoneses, de surpresa, atacam a base militar dos americanos no Pacífico, numa ilha onde os Estados Unidos tinham uma base militar. É um filme maravilhoso, chama Pearl Harbor, compensa vocês assistirem, quem tiver curiosidade, que ajuda muito a entender o que foi esse terrível acontecimento, certo? Então, quando os japoneses, em 41, invadem essa base militar, os Estados Unidos ficam muito revoltados. E até então os americanos estavam observando essa guerra só de longe, né? Financiava, logicamente, que os Estados Unidos nunca ficou por fora. Financiava com armamentos pesados de guerra, com alimentos, com roupa, com tudo que vocês pensavam, porque os países da Europa estavam todos envolvidos na guerra. Eles não paravam, né? Não preocupavam em plantar, não preocupavam com nada, era guerrear. Tanto é que as mulheres têm uma participação também muito grande, né, durante essa Segunda Guerra Mundial, porque quem segura um pouco da economia europeia, que não deixa os filhos passar fome, que vai trabalhar, que pela primeira vez a mulher sai de casa, de dona de casa para trabalhar, foi depois da Segunda Guerra, porque os homens estavam todos lutando. Então, os Estados Unidos ele entra para decidir a Segunda Guerra Mundial quando os japoneses atacam e matam um monte de americanos nessa base militar, né? Principalmente soldados da Marinha Americana. Então, os Estados Unidos entram com tudo para defender, né, lógico, seus interesses. A segunda fase ocorreu o avanço do eixo e os soviéticos numa batalha chamada Batalha de Stalingrado, que é o que eu falei para vocês agorinha, que ele tinha prometido, feito um acordo que ele não ia fazer isso. Depois ele desobedece esse acordo e acaba invadindo também de surpresa a União Soviética. Né? A contraofensiva dos aliados conteve o avanço do eixo. Os Estados Unidos impuseram pesadas derrotas aos japoneses nas batalhas de Midway e Guadalcanal. Enquanto isso, os soviéticos resistiram heroicamente na Batalha de Stalingrado, indicando uma gigantesca ofensiva contra os nazistas, que só terminou em Berlim no final da Segunda Guerra Mundial. A terceira fase, a derrota do eixo, quando os aliados fecham o cerco à Alemanha, né, e mostra o verdadeiro poder soviético e os Estados Unidos juntos. Então, o que ajuda a decidir essa guerra? Quando os Estados Unidos entram, porque do ataque à base Pearl Harbor, e quando os alemães invadem a União Soviética também de surpresa e pega o país passando a época de mais frio do inverno pesado e rigoroso, que é a União Soviética,
Então, todas essas causas ajudou com que o eixo foi perdendo as suas forças, né? Então, vamos lá. O ditador da Itália foi preso, Mussolini foi posto, né? Foi deposto na Itália, depois ele foi preso e assassinado. Então, quer dizer, a Itália perde já o seu grande ditador, que eu disse agorinha. A União Soviética mostra seu poder e os Estados Unidos entram com tudo, com soldado, com armamento e do lado dos aliados, e assim enfraquece o poderio do eixo que até então tinha conquistado quase que a Europa toda. Então vamos lá. A redenção da Alemanha deu-se oficialmente no dia 7, sendo o dia 8 considerado como o dia D da vitória. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial oficialmente se deu no dia 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos, e os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945. Mas, voltando aqui, a Alemanha rende, porque ela já está sofrida com seu exército quase que derrotado por causa do frio da União Soviética e tal, da invasão da União Soviética a Berlim, que o Hitler, que é o líder, suicida no final da Segunda Guerra Mundial, então foi acabando, e eles foram acabando, que teve que se render. Mas os japoneses, eles continuam no jogo. Então, eles começam para intimidar os Estados Unidos, eles fazem isso que eu disse para vocês agorinha, joga a bomba, ataca a base de Pearl Harbor, e o que os Estados Unidos faz de contraofensiva sobre as duas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? É jogada pelos americanos com o objetivo de intimidar os japoneses. Em 2 de setembro de 1945, 2 bombas atômicas sobre 2 cidades japonesas, conhecidas como Hiroshima e Nagasaki. Então, os Estados Unidos, quando ele faz isso contra o Japão, os japoneses não tiveram outra ação a não ser se entregar. E quando a União Soviética invade a Berlim, toma Berlim, onde era o centro, né, do poder dos nazistas, descobre todas as maldades, escancara para o mundo o que realmente estava acontecendo dentro da União Soviética, o tamanho da atrocidade que foi o Holocausto, que foi a perseguição aos judeus, aos ciganos e várias coisas, várias atrocidades aí que nós todos já conhecemos dessa terrível Segunda Guerra Mundial, certo? Então vamos lá. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi do lado dos aliados. Ela entrou em 15 de agosto de 1942. Getúlio Vargas era o nosso presidente da República. Só que o navio foi atacado por um submarino no local do Nordeste uma semana anterior. Então, ele foi meio que obrigado a entrar do lado dos aliados, e também porque ele tinha alguns interesses econômicos, né? Com os Estados Unidos, então ele foi meio que obrigado também a entrar. Tanto é que na Primeira Guerra Mundial ele entra do lado do Hitler, e na Segunda, ele ainda é o presidente, ele entra do lado dos aliados por causa de interesses econômicos que ele tinha com os Estados Unidos da América. O Brasil entra na guerra, né? Deixa de lado sua neutralidade por causa dos acordos norte-americanos, para fazer uma política de boa vizinhança. E também em troca de financiar a siderúrgica aqui no Brasil, né? Então, é isso. O Brasil foi uma participação bem tímida, levou poucos soldados, ajudou mais foi com remédio, e foi bem pouco, né? Porque nossos militares aqui, o exército, a marinha, nem chega perto, né, do que é da União Soviética, o que é os Estados Unidos, né, nessa questão de armas de guerra, né, de poderio bélico.
Então, a batalha final foi travada em Berlim, né, onde foi organizada a resistência dos nazistas. O Hitler se suicida, igual eu falei, os japoneses acabam rendendo por causa das bombas atômicas e assim, né, termina essa Segunda Guerra Mundial, depois de 4 anos de luta intensa e de milhões de mortos deixados para o mundo nunca esquecer, né, o tamanho que foi esta atrocidade. As consequências, né, o mundo passou por intensas e radicais transformações depois da guerra, né? A Europa destruída, depois veio a Guerra Fria, que nós já estudamos sobre esse período, quando o mundo fica dividido em 2 blocos, né? Que é o bloco comunista e o bloco capitalista. E em razão também dessas divisão, teve algumas guerras, inclusive, por exemplo, a Guerra do Vietnã, né? Não foi, a Guerra Fria, a gente fala fria porque foi mais uma guerra de ideologia, mas teve alguns conflitos marcados por causa dessas diferenças. Por exemplo, a Guerra do Vietnã. Nas próximas aulas de história, eu quero aprofundar mais com vocês o Holocausto, né? O que foi esse Holocausto, esse período tão triste da Segunda Guerra Mundial. Aí nós vamos estudar mais detalhada com outros vídeos, outros textos complementares que eu vou mandar para vocês, certo? E eu espero que vocês procurem outras alternativas, preparem-se para o Enem, né? E é isso. Aqui, olha, ainda tem uma parte aqui do slide, que é o Holocausto, que foi o maior crime do nazismo contra os judeus. 6 milhões de judeus europeus foram exterminados, né? Foram expulsos de suas moradias, foi viver em guetos, trabalhava como escravo. Foi uma época extremamente difícil, mas eu quero aprofundar sobre esse Holocausto depois em outras aulas com vocês, para não ficar tão cansativo o vídeo. Espero ter ajudado vocês. Vou deixar algumas dicas de filme. O Menino do Pijama Listado, eu acho que tem muitos de vocês que conhecem, que conta a parte do Brasil com detalhe aí da participação do Brasil. Tem a Olga Benário. Então, tem muitos filmes aí que eu tô deixando de dica para vocês. Então é isso, um beijo e eu tô com saudade de todos vocês.